Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula de ciências, né? E eu queria acompanhar a companhia de vocês nessa aula até o final, não é isso? Estamos ainda em pandemia, espero que todos estejam se protegendo, se precavendo, usando máscara, evitando aglomeração, porque nós vamos sair dessa mais com a colaboração de todos, inclusive de vocês. Ok? Então vamos começar a falar aqui, né? Falando sobre o ciclo do oxigênio. Olha aí, nosso planeta é uma grande bola, né? Por causa dessa atmosfera, né? Que é repleta de vários gases, entre eles o oxigênio, né? Olha aí, que coisa mais linda, né? Olha, gases, né? Oxigênio puro, vapor d'água, né? Então, entre outros, né? Que nós temos aí. Mas vamos aí para o nosso slide, né? Que aquelas imagens são de YouTube e nós não podemos abusar, né? Que hoje em dia tudo tem direitos autorais. Então vamos lá, o ciclo do oxigênio, né? Você sabe por que não podemos viver sem o gás oxigênio? Está fazendo a pergunta para nós o livro, né? Por que, gente? É um grande mistério, né? Por que não podemos viver sem o oxigênio, o gás chamado oxigênio? Hã? Vamos lá. A maioria dos seres vivos, incluindo os seres humanos, né, usam esse gás para liberar energia armazenada, né, nos alimentos, né? Ou seja, nós nos alimentamos para quê? Para tirar a energia dos alimentos. Não é para encher a barriga, né? É para tirar energia. Esse é o grande fundamento da alimentação. Algumas pessoas hoje em dia, né, confundem, né? As pessoas sentem prazer, parece de mastigar, ou de simplesmente sentir o sabor. Ó, oh, como é bom você comer uma comida gostosa, mas o principal fundamento da alimentação é tirar energia, né? Para fazer os vários trabalhos que nós temos. Vocês estudar, eu dar aula, né? O pedreiro levantar paredes e assim sucessivamente. O processo de liberação de energia do alimento com o uso do gás oxigênio é chamada de respiração celular ou aeróbia, ok? E ocorre o que? Dentro das células. Então, esse oxigênio que nós usamos aqui, nosso pulmão suga, manda para a corrente sanguínea manda para as várias células em todo o nosso corpo, ok? Olha aqui, alguns organismos, como certas bactérias e fungos, não dependem do gás oxigênio para obter energia, né? Para você ver, né? Dentro desse tão variado número de vidas, somente algumas bactérias e alguns fungos não dependem do oxigênio. Todas as outras dependem. Mas vamos lá. As plantas, as algas e certas bactérias, além de realizarem respiração celular aeróbia, né, ainda realizam o que? Fotossíntese, né? Foi o que ele disse aqui, né? Algumas algas, plantas e bactérias. As algas são as que estão normalmente nos mares, nos oceanos, né? Esse processo utiliza água e gás, o que? Carbônico, né? Do ambiente para a produção de açúcares, né? Mas não é esse açúcar de cozinha, não. É outro açúcar. É um tipo de glicose, né? Usando como fonte de alimento, usado como fonte de alimento para esses organismos. E como produto libera o quê? Gás oxigênio, né? O gás oxigênio produzido pelos organismos fotossintesantes, né? E os próprios organismos são aproveitados também pelos animais e por outros seres vivos, como fungos, ok? Aqui, em um aquário, olha aqui, nós temos um aquário, um peixinho, né? Em um aquário, por exemplo, os peixes
essa espécie da foto tem 5 centímetros, né? Aproveitam o gás oxigênio, né? Porque existe oxigênio na água e o pulmão do peixe consegue tirar, o nosso não, né? Produzido pelas algas, né? Existe a água, a oxigenação da própria água e existe aquela que as algas produzem, né? Dentro de um aquário, né? Como também no oceano. E também se alimentam dela. Então, essas algas, elas são úteis tanto para oxigenar o ambiente, né? Como também para o alimento do peixe. Isso no aquário, como também no mar ou em um rio. O excesso de algas já é perigoso, né? Mas eles no ambiente equilibrado, tudo bem. Aqui, no processo de decomposição, o que é decomposição, gente? O bichinho, o cachorro morreu, você enterra ele, né? E ele vai, daqui a pouco ele está fedendo, né? Por quê? Porque ele está entrando em decomposição, ele está sendo decomposto por quê? Por bactérias e fungos, né? Que existem no solo e que também existem no próprio ar. Se você botar um cachorro, né, morto, Deus o livre, essa ceboseira, mas se você botar ele dentro de um vidro, né? E dentro desse vidro tiver uma mínima quantidade de oxigênio, de ar, né? Ele vai entrar em decomposição lá dentro, ele não precisa ter contato com o solo, né? Então, fungos e bactérias obtêm energia a partir do que? Restos orgânicos, né? Como os pedaços de plantas e animais mortos, né? Isso é fato. Observe a figura 2.1, tá? Como o oxigênio circula na natureza? Ele é produzido o quê? Pela fotossíntese, né? A fotossíntese, gente, é um processo, né, que plantas, né, e algas nos mares e oceanos, eles passam. Qual é esse processo? Eles recebem a luz solar, sintetizam e transformam em energia, né? E aí o resultado dessa sintetização é a produção desses gases, no caso o oxigênio. Pela fotossíntese é consumida pela respiração dos seres vivos, né? Nós consumimos, né, o oxigênio produzido pelas plantas, né, e produzido também pelos mares, através das algas, né, na combustão e na decomposição. Então, combustão é o que, gente? A combustão é quando algo pega fogo, né? Sem oxigênio não existe a combustão. E na decomposição, como eu disse para vocês, se existir ar, você pode botar no ambiente mais limpo. Lá vai apodrecer e vai feder. E vai dar bicho. Ok? Ah, de onde vêm esses bichos? Eles vieram a partir da presença de organismos no próprio ar que a gente respira. Então, para você que é muito metido, não vai chegar perto daquilo ali, está podre. Você está respirando aí os bichinhos que tem naquela decomposição, naquela podridão. Esse processo, né, trata-se do quê? Ciclo do oxigênio, né? Que é o que a gente está falando aqui, né? Veja também que nos ambientes aquáticos, né, as algas e microscópicas são principais organismos, o quê? Fotossintetizantes, né? Então, as águas, elas fazem a tarefa de planta no oceano, né? A diferença é que elas são minúsculas, só que são bilhões de bilhões, né? Aqui uma representação, né, gente? Ó, aqui o oxigênio atmosférico, né? O ozônio, né? Aqui respiração e decomposição. Aqui a fotossíntese, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa seta aqui. Tá mandando, a árvore tá mandando o quê? Oxigênio para a atmosfera, né? E aqui as algas microscópicas mandando também o quê? Mandando oxigênio para a atmosfera, né? E aqui o quê? Respiração e decomposição, ó.
mandando gás carbono, né? Aqui a combustão, né, que só existe através também do oxigênio, mas a combustão, a partir da combustão, ele queima oxigênio e devolve o quê? Gás carbono, né? Esquema é simplificado do ciclo do oxigênio, enquanto a respiração e decomposição e a combustão consomem o gás oxigênio, a fotossíntese repõe esses gases na atmosfera. Além disso, parte do oxigênio é transformado em gás ozônio, sim, está ali em cima, pela ação dos raios ultravioletas, elementos representados em tamanho na proporção em 5, tá, ok? Vamos olhar bem aqui o nosso vídeo de novo, né? Nosso vídeo do YouTube. Um pouquinho dessa relação, né? Olha aqui, né? Vamos ver de novo aqui. Olha, ó. A energia da luz, né? Sob a plantinha, sob a árvore, né? O gás carbono presente e aqui a água também circulando, né? Aqui ela transforma glicose e libera oxigênio, né? É o processo da fotossíntese, né? E aqui já é outra coisa que já não nos interessa mais, ok? Aí vamos voltar para cá, né? Olha aqui. Tá aqui, ó. No sexto ano, vimos que a estratosfera é a camada de ar acima da troposfera, né? A troposfera é a camada onde os seres humanos retiram gás oxigênio, né? Para a sua respiração. E no caso das plantas, o gás carbônico para a fotossíntese, né? Eu não expliquei aqui, mas o gás carbono é que as plantas utilizam, né, para provocar a fotossíntese, eles precisam de gás carbono e luz solar, né? E aí devolve, transforma em glicose para a sua sobrevivência e liberam oxigênio na atmosfera que ajuda a sobrevivência dos outros seres vivos, né? Na estratosfera, que vai de cerca de 15 quilômetros a mais ou menos 50 quilômetros de altitude, além de nitrogênio, né, há uma quantidade muito pequena de gás oxigênio, ou seja, nessa altitude nós não respiraríamos, né? Há também maior concentração do gás, o que? Ozônio, que é tido como o gás protetor da camada de ozônio, né? Nessa camada, parte do gás oxigênio é transformada em outro gás, o ozônio, né? Ao ser atingida pela radiação ultravioleta do Sol, ao mesmo tempo ocorre a transformação inversa. O ozônio é transformado em o quê? Em oxigênio, também pela ação dos raios ultravioletas, né? São raios solares que é responsável por esse processo, né? Essa transformação dos gases. Vamos lá? Essas duas transformações químicas, né? Porque são transformações químicas, vão ocorrendo de forma contínua e simultânea, mantendo em equilíbrio o que? A camada de ozônio na estratosfera, né? Então, esse processo é responsável por essa camada protetora chamada camada de ozônio. Mais adiante, veremos que certos produtos químicos podem acelerar a destruição do ozônio, né? Muitos produtos químicos inventados pelo homem, eles prejudicam, né? A própria queima, né? A queima, a emissão de gás carbono na atmosfera prejudica, né, essa camada de ozônio. Isso pode causar danos aos seres humanos, aos seres vivos também, né? Por quê? Porque esse ozônio, ele é uma camada protetora. Se essa camada protetora for deteriorada, for destruída, né,
mesmo que em partes, ela vai prejudicar porque raios solares perigosos vão penetrar, vão adentrar a nossa atmosfera. E aqui está uma representação, né? Aqui a exosfera, né? A parte mais extrema, né? Aqui a termosfera, né? A 500 km do chão. Aqui a 80 km nós temos a mesosfera. E aqui até 50 km nós temos a estratosfera, né? Que é onde fica o quê? Olha aqui, ó, a camada de ozônio. Olha aqui onde ela passa aqui, ó. Opa, tô. Aqui é com o mouse e não dá a precisão, ó. Opa, deixa eu apagar que ficou horrível isso aqui, né? Mas você já conseguiu localizar aí, né? Você tá vendo no vídeo aí, essa partinha branca, né? Que eu vou riscar aqui, ó. É a camada de ozônio. Olha aqui, ó. Camada de ozônio. Deixa eu ampliar aqui para a gente ver. Olha aqui, ó. Camada de ozônio, né? Onde voa, né? Nessa região aqui da estratosfera só voa os aviões a jato, né? São altíssima altitude, né? Agora vamos ver aqui outra. A troposfera, né? Que é essa camada onde tem bastante oxigênio, porque a partir dessa estratosfera aqui, o cidadão não consegue mais respirar não, viu? A maior concentração de ozônio está entre 20 e 35 km de altitude, elementos representados em tamanhos não proporcionais. Tá aí para a gente ter uma ideia, né? O ciclo do carbono, né? O gás carbono, vamos ver como é que se dá, né? Você já tomou água mineral, gasosa ou gaseificada? Você já tomou refrigerante, né? Em sua opinião, como são formadas pequenas bolhas dessa água, desse refrigerante? Como é que você acha que é formada? Existem águas minerais naturalmente gasosas, são muito raras, né? Mas existe sim. A maioria é processada, o quê? Em fábricas, né? Como nós conhecemos. Outras são gaseificadas artificialmente em fábricas, como eu estava dizendo, né? Em ambos os casos, o gás que forma as bolhas é o gás o quê? Carbônico, né? Que dá aquela boa sensação quando você toma um refrigerante, você sente aquele, né? Aquela sensação agradável na boca, né? Das bolinhas, é o gás carbônico. Como nos refrigerantes, né? Como eu já tinha falado. O gás carbônico é encontrado naturalmente aonde? Na atmosfera, né? E faz parte de um ciclo da natureza conhecido como o ciclo do carbono, né? Uma parte do carbono da Terra está nos compostos do que? Minerais. Sim, existe o carbono em compostos minerais, sim, como aqueles que presentes nas carapaças de organismos como concha, né? Tem carbono ali, né? No osso, nos nossos ossos tem carbono, né? Como as ostras também e em caracóis. Ou no esqueleto de crustáceos tem carbono, como caranguejos e camarões. Outra parte se encontra ainda na forma de depósitos orgânicos fósseis, como no carvão mineral, né? O petróleo, o gás natural. Essas reservas de carbono se originaram de vegetais de outros organismos que foram soterrados e durante centenas de milhões de anos estiveram sujeito a grandes pressões das camadas sedimentos. Essas formas de carbonos voltam à atmosfera como gás, o quê? Carbônico, principalmente pela queima de combustível fóssil. O que é combustível fóssil? É o combustível originário, né, do petróleo e do gás. Você viu nas páginas anteriores, esse gás é usado pelas plantas, pelas árvores e por certas bactérias na produção de açúcares, na fotossíntese, né?
As plantas, essas plantas, algas, né, e algumas bactérias, elas tiram o gás carbono, transformam em oxigênio, nesse processo tira a glicose, que é o que ela vive, né, que é um tipo de açúcar, né. Ele é também um dos gases liberados na respiração, né. Você respira oxigênio e libera gás carbono. Na decomposição e na combustão, sim, que ocorre em fábricas, veículos, queima de floresta, por exemplo. Aqui o ciclo do carbono, né? Esquema simplificado do ciclo de carbono, pela respiração, pela decomposição, pela combustão. O gás carbônico é lançado no ambiente pela fotossíntese, ele é consumido, né? Olha aqui, ó. Aqui, ó, lançando o gás carbônico, né, ó, na seta laranja. E aqui, né, ele voltando, né, na fotossíntese, por exemplo, e aqui ele sendo lançado, né, pela respiração de animais e a nossa, né, e aqui na combustão ele também sendo lançado, né, ok? Aqui o carvão mineral, né, escondido aqui debaixo da crosta terrestre, né, e vamos lá. Ok, gente, 20 minutos, mas nós já estamos terminando, tá bom? Vimos que o gás nitrogênio, né, é encontrado em maior quantidade no ar, né, no ar, inclusive que a gente respira. O nitrogênio é um elemento químico fundamental para a vida, mas poucos seres vivos são capazes de absorvê-lo da atmosfera, né? Nós, por exemplo, não somos. Um grupo específico de bactérias que pode ser encontrado nas raízes de certas plantas é capaz de fazer isso, incorporando o nitrogênio em composto que pode ser usado pelas plantas, né? Esse processo é chamado de fixação do nitrogênio. A partir desses compostos, as plantas produzem o quê? Proteínas, né? E outras substâncias que formam seus corpos, né? Ou seja, proteínas é como se fossem alimentos, né, para a planta. Posteriormente, essas substâncias são aproveitadas pelos animais que comem as plantas. Então, pelos outros seres vivos ao longo da cadeia alimentar. Ou seja, vamos dizer, uma cutia, né? Ela vai lá e rói essa raiz, né? Come esse nódulo aí que tinha nitrogênio. Então, a onça vai lá e come a cutia e absorve também essa proteína, ok? Ok aqui. Quando os animais e plantas morrem, parte da substância que contém o nitrogênio é transformada pela descomposição em substâncias mais simples, compostos nitrogenados, né? Que podem novamente ser usados pelas plantas, né? Porque um animal ele morre, né, sobre o solo vai absorver esses compostos nitrogenados e vai usar como alimento, né? E mais tarde um outro animal vai consumir a planta e esse animal vai ser consumido por outro animal e assim sucessivamente, né? Como vimos no sexto ano, a decomposição é realizada por bactérias e fungos, né? Que estão inclusive no ar que nós respiramos. É um processo muito importante para o ambiente e pela ação dos seres vivos decompositores, né? Seres decompositores, né? São microscópicos, mas têm uma tarefa importantíssima, né? Que esses elementos químicos, como o nitrogênio, são reciclados pela natureza. Então, esse nitrogênio, ele vai para o solo, a planta consome ele, o animalzinho consome a planta e esse animalzinho é consumido por outro animal até o outro animal morrer e ser consumido pelo solo, né? Outra parte das substâncias que contém nitrogênio é transformada em gás nitrogênio por certas bactérias do solo e voltam para a atmosfera. Olha aí. O solo devolve inclusive nitrogênio para a nossa atmosfera, né?
Desse modo, o nitrogênio é reciclado na natureza por meio do ciclo do nitrogênio, né? Vamos ver como isso acontece. Olha aqui, né? Olha aqui, primeiro, né? Plantas absorvem o composto nitrogenado do solo. Isso aqui é o resto de alimentos, resto de animais, resto de plantas mortas, né? Bactérias fixadoras transformam o gás de nitrogênio em composto nitrogenado. Aí o que acontece? Ó, esse composto nitrogenado é assimilado pela plantinha. O animalzinho, né, vem e consome a plantinha, né? Esse animalzinho ou ele vai morrer, né, e vai se tornar alimento para o solo, né, atrair e devolver o composto nitrogenado, ou então ele vai ser consumido por outro animal maior, um predador dele, e esse animal em algum momento maior vai morrer, porque todos nós vamos morrer, né? E as bactérias transformam esse cadáver, né, em gás nitrogênio e devolve o composto nitrogenado para o solo, né? Que forma outras vidas, como bactérias, fungos, né? E também alimenta novamente a planta. Então seria esse o ciclo. Ok, gente? Muito bom. Tá aí 26 minutos, né? Quase meia hora, mas eu agradeço aí a participação, a atenção de vocês, né? Me sigam aí, ó, nos endereços estão aí, né? No Instagram, no YouTube, chame os amigos para me seguir aqui no YouTube também, tá bom? E até a próxima. Valeu!